Aproximaram-se as filhas de Zelofeade. Preste atenção, gente. Aproximaram-se as filhas. A mensagem vai vir sobre essas moças. As filhas de Zelofeade, filho de Efé, neto de Gileade, bisneto de Marquim, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Filhos de José. Então tem nome aí essa família. Os nomes de suas filhas eram Maala, Naor, Ogna, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: vai prestando atenção, gente. Essas moças se curvaram diante de Moisés para fazer um pedido e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Esse Corá aqui tinha coordenado uma rebelião contra Moisés, e ela está dizendo que o pai delas não estava incluído, que se ajuntaram contra o Senhor. Mas ele morreu por causa do seu próprio pecado e não nos deixou filhos, ou seja, do sexo masculino, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Então as moças estão dizendo: dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso para o Senhor, e o Senhor disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Vocês lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, olha Deus fazendo uma nova lei, pessoal. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfira sua herança para a sua filha. Para só um instante aí, pessoal. Antes, presta atenção, a pregação já começou aqui. Antes dessa lei que Deus acabou de fazer, quando um pai morria, a herança ia para o filho do sexo masculino. Então podia ter 10 mulheres, a herança ia para os meninos, sexo masculino. Quem entendeu? Só que elas não tinham irmão. O Zelofeade, né? O Zé só gerou meninas, e ele morreu, e elas ficaram desesperadas. Havia uma lei dizendo que elas não tinham direito, mas elas vão diante, eu vou falar diante de Deus, porque quando as pessoas tinham uma situação, elas iriam diante do profeta ou diante de Moisés. Em ocasião que era o Moisés, expuseram a causa. Moisés disse: eu vou levar o assunto para quem? Eu vou conversar com Deus. E Deus disse: elas têm razão. Aí o Senhor está dizendo, versículo 8: diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfira sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. O irmão dele, ou seja, o irmão de sangue, né? Se ainda seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo em seu clã. Essa será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir
a tua voz. Irmãos, prestem muita atenção, por favor, mas muita atenção mesmo. Eu li um texto muito antigo, mas que nesse texto a gente vai extrair dele algumas coisas que refletem também na nossa vida, nos dias de hoje. Naquela época, o povo caminhou 40 anos no deserto atrás de um sonho. Eu já expliquei várias vezes para vocês que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, tinha um propósito de passar pelo deserto para um treinamento de 40 dias. Quanto tempo? Um treinamento de 40 dias no deserto. Fazer o que lá? Aprender a adorar, sacrificar e se libertar dos costumes do Egito, já que eles nasceram lá. Eles eram sangue hebreu, mas nasceram no Egito. Depois de adorar, sacrificar e se libertar dos costumes, aí então entrariam na terra que era Canaã. Era 40 dias. Só que esses 40 dias transformaram-se em 40 anos. Por que, bispo, 40 anos e não 40 dias? Por causa da rebeldia, por causa da murmuração e uma série de coisas. Aconteceu muita coisa. Muitas coisas. Então eles estão caminhando 40 anos no deserto em busca de um sonho, a terra prometida. Eu pergunto para você: você tem uma promessa de Deus, sim ou não? Certo. E você já está quanto tempo caminhando em busca dessa promessa? 5 anos? 10 anos? 15 anos? 20 anos? 30 anos? 40 anos? Estou perguntando, quanto tempo você tem uma promessa? Quanto tempo você está caminhando em busca desse sonho? O povo aqui foi 40. E diz aqui que quando finalmente chegou a hora em que eu vou simplificar a pregação. Chegou o momento de se passar a escritura da terra prometida para as pessoas que iriam entrar. Essas moças ficaram desesperadas porque o pai havia morrido e havia uma lei que não dava direito para nada a elas. Imagina você, lutou 40 anos por um sonho, e quando chega a hora, alguém diz para você: você não tem? Meu Deus, está repreendido. Ele lutou 30 anos. Você lutou sei lá quantos anos. E aí quando finalmente você chega na hora, alguém diz para você: olha, desculpa, você não tem mais direito. É revoltante. É revoltante. Essas moças estão sentindo isso na pele, pessoal. Canaã está logo ali, do outro lado do Jordão. Não está muito longe não, está logo ali. Eles estão até vendo. Lá na Jordânia tem um monte chamado Amã, aonde Moisés subiu nessa montanha com o povo para ver ao longe Canaã. Eu subi lá nesse monte. Você sobe vai de carro. Sobe lá numa montanha e ao longe você vê Canaã, que é a Jerusalém hoje. Moisés subiu lá e mostrou para o povo: tá vendo? É aquela terra ali que nós vamos tomar posse. Mas quando chega a hora, essas moças, pensa aí, pessoal, nunca o que você ganha é igual ao que você conquista. Preste atenção no que eu estou te falando aqui. Ganhar é uma coisa,
ganhar de herança é uma coisa. Conquistar é o quê? Lutar por ela. Eu vou dizer de novo. Ganhar é uma coisa. Ganhou uma herança, você ganhou. Seu pai deixou uma herança para você, você ganhou. É uma coisa. Você está folgado, né? Ganhou. Não teve esforço nenhum, você simplesmente foi transferido para o seu nome. Mas outra coisa é você suar para conquistar. Elas tiveram que fazer isso agora. Então quando elas perdem a herança, agora elas vão ter que o quê? Lutar por aquilo que... Bom, a lei dizia que não era direito, né? A lei dizia. Mas olha aonde a pregação vai nos levar. Quando Deus olha para você e vê fidelidade em você, fé de ousadia em você, Ele muda até o decreto dele, cria até uma nova regra só para te abençoar. Deus vai lá e muda a lei, muda a regra só para beneficiar você. Mas por que Deus faria isso? Porque você lutou para conquistar aquilo. Então ganhar é uma coisa e lutar é o quê? É outra para conquistar. Então foram 40 anos de peregrinação no deserto. Então Moisés chama lá a família do Zelofeade, que havia morrido, e diz: vocês não têm nenhum irmão não? Não, nós não temos nenhum irmão. E agora? Moisés está com um abacaxi agora. Eu quero que você leia comigo o texto de Deuteronômio. Abre lá, pessoal, para você entender melhor. Deuteronômio, capítulo 21 e o verso 15. Deuteronômio 21, verso 15 diz assim, ó: se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho, ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como o filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Olha o que é que a lei dizia, pessoal. Uma espécie de confusão também, né? Só que não está falando aqui sobre filha, está falando do filho. Ou seja, existia uma herança. Essa herança, o pai, se tivesse 2 esposas, que na ocasião a lei permitia, mas das 2 ele chamaria uma de a primeira esposa. Ele teria que dar a herança, oferecer, reconhecer o filho que ele amava em porção dupla. Ou seja, mulheres aqui de maneira nenhuma não assumiam propriedades. Não havia segurança jurídica de patrimônio ou de herança para a mulher. Está prestando atenção aí, gente? Como é que era o negócio aqui? Então toda a herança seria entregue não a elas, mas ao irmão, e se não tivesse irmão, eram transferidas para o tio. Elas não tinham direito a nada. Então note que foi Deus quem deu a lei a Moisés. E alguém pode dizer assim: poxa, mas está uma confusão isso, hein? Gente, a Torá, que é o Pentateuco,
os 5 primeiros livros da Bíblia, do Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, são cheios de regras, leis, estatutos e mandamentos. Por que Deus sempre estava acrescentando algo e até mudando? Tudo isso por causa da rebeldia do povo. Tudo por causa da rebeldia. Se o povo fosse fiel a Deus, Deus não precisaria frear o povo, ou corrigir, ou disciplinar, ou punir. Mas o povo sempre estava pecando e desobedecendo e se rebelando. Então Deus sempre estava criando uma nova regra. Quem está entendendo, pessoal? Então a pergunta é: como você se sente? Você que é um servo de Deus, você tem um pai que viveu como os outros, batalhou como os outros, lutou como os outros, mas morreu. E na hora de você herdar a herança, alguém diz para você: você não tem nada. As mulheres estão dizendo para Moisés: meu senhor, nosso pai, nós já sabemos da lei, mas nosso pai, ele não se amunitou com o Corá, não fez parte daquela rebelião. Nosso pai lutou na batalha contra os amalequitas, defendendo o povo hebreu, mas o nosso pai cansou e morreu. E vai chegar a hora dos nossos conhecidos tomarem posse da terra, e nós vamos ficar aqui? Ou vamos para lá e seremos empregadas? Como é que vai ser a nossa vida? Então, gente, eu quero dizer para você hoje, através dessa palavra aqui: cuidado com o cansaço. Porque depois de lutar tantos anos, 40 anos, a lei diz que você não tem direito. O cansaço vai dizer para você assim: aceite, abra mão, desista. Seria mais fácil, né? Dizer assim: bom, se a lei diz, então fazer o quê? Vou aceitar. Elas aceitaram? Não. Então o que chama a atenção de Deus para nos abençoar é a nossa fé de ousadia. A lei diz que eu não posso, mas o que Deus pode dizer? Se eu lutar, se eu não perder a fé, se eu colocar em oração a minha dor, o meu sofrimento, a minha esperança no Senhor. 40 anos andando, Canaã está logo ali, e agora na hora da posse, nada. Não, Deus vai operar um milagre. Há um cansaço, mas eu ainda estou vivo. Você pode estar cansado de estar lutando por algo, mas você está aí. Diga: eu estou vivo. Eu estou vivo. É isso, pessoal. Você está, quem está vivo aí? Então qual é a lição que aprendemos aqui, pessoal? Existem coisas que Deus reservou para você, mas que não virão facilmente. Você tem que conquistar. Eu vou dizer de novo: tem coisas que Deus preparou para você que não virão facilmente. Você vai ter que suar, lutar, conquistar. Mas como, se Deus preparou, eu tenho que suar para conquistar? Olha o exemplo delas aqui. E se elas cruzam os braços e dizer: oh, minha irmã, nós somos azaradas mesmo, porque nós não temos direito, nós vamos trabalhar para os outros. Já pensou se elas apertam a mão e chegam a essa conclusão? Mas elas estão dizendo: não, vamos fazer alguma coisa. A pregação de hoje é isso, pessoal. Se você chegou ao seu limite, se a lei bateu na sua porta e disse que não, o que Deus fala a respeito do assunto? Isso se você crê, né? Se você tiver fé.
Na sexta-feira eu fiz aqui uma pregação, que não é novidade para vocês, sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava morto e sepultado 4 dias. E Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria? Ela está culpando Jesus pela morte de Lázaro? Ou ela está lamentando? Ela está culpando, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está culpando ou ela está se lamentando? Bom, os dois estão errados. Porque antes que ela falasse isso, o Senhor já havia dito: primeiro, quem crê em mim, ainda que esteja morto. O Senhor falou isso primeiro. O Senhor falou isso primeiro. Mas o cansaço, a incredulidade, sei lá o que, é mais fácil murmurar. Cuidado, gente. Quantos anos você está aí nessa batalha? 10, 20, 30, sei lá quanto tempo é? Cuidado de, no seu cansaço, você falar umas bobagens, você fala umas besteiras. Quando você estiver cansado, se é de você murmurar, reclamar, fique calado, engula o choro, mas não fale besteiras. Porque você já está cansado, você já está sofrendo, você começa a reclamar, murmurar, vai melhorar muito, não vai? Hein? Não. Salta os cachorros no Senhor. Se o Senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido. Você fala um monte de besteira. Ajudou muito, né? Jesus tinha dito para ela: se você crer, verá a glória de Deus. Pronto, pessoal. Então não importa se o Lázaro está fedendo. O que importa é o que Jesus disse: se crer, verá. Então eu vou me agarrar nisso. Eu creio. Diga: eu creio. Então eu disse aqui ainda há pouco que Deus preparou algo para você. Em algumas situações, pessoal, são 2 situações. Primeira situação, às vezes simplesmente a coisa vai fluir ao seu favor. Deus preparou uma vitória, Deus preparou uma bênção. E às vezes são 2 coisas. A primeira, as coisas simplesmente vão fluir, vai dar tudo certo, você não vai ter nenhum esforço, simplesmente fluiu, maravilha. Mas de outra forma, ou a segunda, você vai ter que suar para conquistar. Qual que você escolhe? Você escolhe a primeira, que as coisas venham fluir, simplesmente fluir, ou de você lutar para conquistar? Bom, pessoal, a gente quer que as coisas venham fluir, né? Mas há um perigo, porque às vezes a gente não valoriza aquilo que vem de mão beijada. Não é verdade? Alô? A coisa que fluiu para você, aí você toma posse daquilo ali e às vezes não valoriza, e às vezes perde porque não valorizou. Mas quando você suou, trabalhou, sofreu, conquistou, a cada centavo você valoriza, sim ou não? Cada centavo. Você não desperdiça nem um centavo, porque isso foi suor. Você valoriza. Então, minha gente, os dois é bom. Mas quando você soa para conquistar, você valoriza. Nós já temos a graça de Deus e a misericórdia do Senhor para nos salvar. Então a gente não pode colocar tudo na conta de Jesus e dizer: não, o Senhor morreu por mim, o direito é meu, então dá-me aqui. Não. Jesus vai dizer na sua palavra: se esforça que eu te ajudarei, faça por merecer. Eu estou falando em algumas situações, tá, pessoal?
Eu estou falando que algumas situações que o Senhor está falando sobre o termo se esforçar, e você entende do que eu estou dizendo. Acorde cedo, vai com sono mesmo. Hoje eu estou com preguiça, vai com preguiça mesmo, mas não se acomode, porque você beirou, bateu a porta na lei, diz que você não tem mais jeito. Se Deus disse que a vitória é minha, então eu vou conquistar essa terra. Se o Senhor disse que Canaã é para os hebreus, eu sou hebreu e eu vou conquistar, não importa se sou mulher. Deus vai ter que mudar a lei. E olha para isso, louvado seja Deus, pessoal, por essa palavra. Aqui 5 moças sem pai, mas que são ousadas. Ousadia, diga ousadia. Elas sabem da lei, mas vão lutar contra. Não, Deus vai fazer aqui o mover. Então eu quero que você abra aí no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Então, estamos aprendendo hoje, pessoal, que quantas leis estão dizendo não para você. O que aprendemos nessa lição aqui? Capítulo 10, verso 19 de Hebreus, diz assim: portanto, irmãos, está lendo aí, gente? Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Diga comigo: pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que as coisas que a gente conquista não vem fácil, que a gente tem que fazer por onde merecer alcançá-las. Aí ele vai ensinar, ele vai dar uma cartilha de que nós devemos nos apresentar diante do Santo dos Santos com um coração limpo, com uma mente pura, com as mais boas intenções de se apresentar diante do Senhor com o coração arrependido, contrito. Se apresentar diante do Senhor, porque Ele está dizendo: temos um sumo sacerdote. Nós não precisamos de Moisés, nós não precisamos de Arão, nós não precisamos dos profetas. Nós já temos o sumo sacerdote, seu nome é Jesus Cristo. Então diz que o véu foi rasgado e nós devemos nos apresentar diante dele. Ou seja, aquilo que nos separava caiu por terra. Então ele está dizendo: você pode estar com um problema, está com uma situação, está preocupado, vai diante dele com firmeza na sua promessa, porque aquele que prometeu é fiel. O que Paulo está dizendo para os dias atuais? Não desanime. Eu fiz uma campanha, a resposta não veio, não vou mais orar por isso. Está agindo como um covarde. O apóstolo Paulo está nos ensinando a perseverar, a orar de novo, até que Deus olhe e pense da forma dele, porque vai ser no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, de alguém que está buscando
clamando, batendo a sua porta, dizendo: eu estou aqui, Senhor. 10 leis estão dizendo que eu não posso. Os homens estão dizendo que eu já era, mas eu estou aqui, Senhor. Lembrou lá daquela palavra do juiz iníquo? É Lucas 19, aonde a viúva clamava e o juiz não estava nem para ela. O texto diz que o juiz era iníquo, e um juiz não pode ser assim, ele tem que ser sensível à lei. Mas ele não estava nem para ela. Mas de tanto ela insistir, ele disse: eu tenho um coração duro, mas diante da insistência dessa mulher, eu vou julgá-la logo, para que não me importunes mais, ou talvez não venha cair culpa sobre mim. Então o que nós estamos aprendendo? Lutar para conquistar. Lutar para o quê? Você quer conquistar um novo cargo? Faça por merecer. Você quer ocupar aquele posto no seu trabalho? Faça por merecer. Estude, se esforce, seja honesto, trabalhe, honre a Deus. Nessa caminhada, às vezes tem que engolir alguns sapos, mas não perca o foco, porque alguém que não tem a presença de Deus e que é ímpio, Deus vai apurar e vai dizer: tem o ímpio e tem o justo, e o justo está fazendo por merecer, vou abençoá-lo. Você está aí, pessoal? Você crê nisso? Sim ou não? Pois bem, então tem gente que diz: eu tenho medo de ser exposto, eu não vou me expor, eu não vou deixar para lá. É mais fácil, né, deixar para lá. É mais fácil dizer assim: deixa quieto, não era para ser meu. Já ouviu alguém dizer desculpas esparrapadas assim? Não era para ser meu, eu deixo para lá. Meu irmão, a terra prometida está bem aí. Estamos vendo, mas não podemos conquistar. Então seja ousado, tenha fé. Repito as palavras do apóstolo Paulo: tenha intrepidez por entrar no santo dos... Intrepidez, fé, ousadia, coragem, se apresente. Eu tenho medo de me expor. Você está na hora de você vencer esse medo. Está na hora de você engolir o seu orgulho e ser mais humilde e dizer: eu vou. A Bíblia diz, pessoal, que na época antiga os leprosos eram proibidos de entrar na cidade. A fome veio e um disse para o outro: olha, tem uma lei, sempre a lei, né? Tem uma lei que diz que se a gente for visto na cidade, seremos mortos e apedrejados até a morte. Um olhou para o outro e disse: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar lá, a gente vai morrer. Vamos lá, vamos morrer de barriga cheia. A Bíblia diz que eles entraram na cidade. Gente, diz a Bíblia que os moradores daquela aldeia ouviram um barulho, e eles olharam para um para o outro: olha, o exército sírio está vindo aí, vamos embora daqui, senão nós vamos morrer. Eles fugiram. Eram os leprosos, que quando chegaram nas tendas, o que tinha na tenda? Água, comida, fruta, roupa limpa. E os leprosos disseram: oh, beleza, olha só. Eles entraram naquela aldeia, não tinha ninguém. Os que estavam lá fugiram porque ouviram um barulho de um exército se aproximando. Um exército de leprosos, 5 leprosos. Qual é a lição que aprendemos? Ousadia. Se você ficar parado, nada vai
Vamos lá, gente. Se você ficar parado, nada acontece. Então pare de orar, nada acontece. Pare de buscar, nada acontece. Murmure, não vai ajudar em nada. Mas essas moças, elas estão clamando. A lei dizia não, mas elas tinham fé. O sistema diz para você não, mas você diz, mas eu tenho um Deus. Os homens dizem para você, não tem mais jeito. O médico diz, não tem mais jeito. E você diz, mas eu tenho um Deus. As possibilidades humanas diz, para você acabou, não tem mais jeito, a crise chegou. E você vai dizer assim, mas eu tenho um Deus. Diga, eu tenho um Deus. Então faz o conselho do apóstolo Paulo. Tenha intrepidez por entrar no Santo dos Santos, mas vai com um coração sincero, mas vai com humildade, vai com muita fé. Deus não gosta de pessoas de coração orgulhoso, mas Deus quer um coração humilde. Deus reprova os soberbos, Deus acolhe os humildes, os que têm a capacidade de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas para isso você tem que ter coragem para entrar diante do Santo dos Santos. Bom, pessoal, para terminar, Moisés ouve aquelas moças e é colocado numa saia justa, porque tem uma lei, que foi Deus que orientou aquela lei. E como é que ele vai chegar para Deus ou para aquelas mulheres e agir se tem uma lei que o próprio Moisés tem que obedecer a lei? Mas ele vai falar com Deus, e para surpresa dele, Deus diz, elas têm razão, elas têm direito. E Moisés diz, o que eu faço, Senhor? Você não vai fazer nada, eu vou mudar a lei. Eu vou mudar a lei, porque elas merecem. E Deus está dizendo, a partir de hoje, o pai que morrer, a herança também deve ser dada para as filhas. Deus quebrou aquela regra. Aleluia, Deus vai quebrar regras, Deus vai mudar leis para nos abençoar. Quantas leis serão mudadas por causa de você, da sua fé, meu irmão? Eu estou aqui quebrando regras, eu estou aqui trabalhando, você está aí mantendo a sua fidelidade, ouvindo não todos os dias, batendo em ferro frio, mas lá na sua alma diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai mudar isso, amém, gente? Deus vai mudar, diga, Deus vai mudar, Deus vai mudar a lei, vai mudar o sistema, tudo. Para terminar, pessoal, Salmo 91, o Salmo 91, verso 1, vamos lá, rapidinho. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, o que acontece com ele? Descansa à sombra do Todo. Mais uma vez, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou seja, aquele que está na presença de Deus, o que acontece com ele? Descansa, diga, descanso à sombra do Todo-Poderoso. Este pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará ou te livrará do laço do passarinheiro, do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se mova sorrateiramente nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, ou você não será atingido. Você simplesmente olhará. Você simplesmente o quê? Está falando simplesmente porque aquele que habita no abrigo de Deus, então você teve o esforço de orar, de buscar, então simplesmente você olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo do seu refúgio, para terminar, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará
a tua tenda, desgraça nenhuma chegará à tua família. Aquelas moças estão tomando posse. Nós também vamos possuir a terra prometida. Por quê? Porque ao invés de murmurar, de desistir, elas entraram no Santo dos Santos. Ou melhor, foram buscar ajuda em Deus por meio do sacerdote e por meio de Moisés. Buscar o Senhor. O que você está fazendo? Já pulou do barco? Já jogou a toalha? Já desistiu? Já disse, não tenho mais idade para isso? Já disse, não tenho mais saúde para isso? Já disse, estou muito velho para isso? Ou você diz, não, estou vivo, tenho uma promessa, vou lutar por ela, então vou continuar lutando, trabalhando, se esforçando, orando, perseverando, e murmurar jamais, reclamar jamais. Tenha intrepidez, habite no esconderijo do Altíssimo, não saia do esconderijo. Se você habita no esconderijo de Deus, você vai descansar à sombra do Onipotente. E 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, os inimigos podem vir, sua casa não terá desgraça, sua família, sua vida terá livramento, descanso no Senhor. Você crê nessa palavra, gente? Deus está mudando regras hoje, hein? Diga, eu tomo posse em nome de Jesus. Fica de pé, glorifica a Deus bem forte. Vamos lá, toma posse da sua vitória. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.